começar, meu amado irmão, dizendo que todos nós fomos chamados, todos nós temos um objetivo a ser feito nesta terra, e uma coisa eu bem sei, que nós não estamos sós. Como já foi dito nesta noite, nós temos este Espírito na nossa vida. A Bíblia ela tem confirmado que nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então nós não estamos sós nesta caminhada. E o Senhor me levou a trazer uma mensagem onde é qual muitos estão a padecer, muitos estão esfriando, muitos estão desistindo da caminhada devido à dificuldade, devido às lutas, devido às tribulações, às opressões do nosso inimigo. Porque já foi dito nesta noite que o seu papel é de matar, roubar e destruir. Ele não quer paz, ele não quer alegria para mim, para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida espiritual. Então, para que nós venhamos novamente levantar e erguer a cabeça e levantar os olhos, olhar para Jesus, é preciso nós recebermos uma injeção de ânimo, receber a palavra, onde a qual ela tem nos sustentado, a palavra ela tem nos mantido de pé. Sem a palavra nós iremos perecer, sem a palavra de Deus nós iremos desistir. Então, é isso. Esta noite nós escolhemos estar aqui para aprender mediante a vontade e o querer de Deus. E nós estamos aqui porque nós desejamos estar, de aprender, porque a palavra ela nos toca e ela nos mantém de pé. Não se esqueça desta frase: a palavra de Deus ela nos mantém de pé. É circunstância difícil na nossa vida, a palavra de Deus ela nos mantém de pé. Você está no local certo, na hora certa, no dia certo. Você sentiu o desejo de estar aqui para aprender a palavra, e esta palavra vai te dar aquilo que você precisa, o que é a porção para te manter de pé. Porque você pode até chegar aqui meio triste, cabisbaixo e sem rumo e sem direção, e a palavra vai te levantar, vai te erguer, vai te alegrar, vai te curar. A palavra de Deus vai te dar um motivo para você continuar de pé, olhando para Jesus. Queridos, meus amados irmãos, abrir-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, Lucas, capítulo 22, apenas um versículo para nós estarmos trabalhando em cima deste versículo, onde é qual o Senhor ele colocou esta mensagem no meu coração, e eu quero compartilhar para a amada igreja, para os amados irmãos que têm esse desejo de ter um contato direto com a palavra de Deus. Bem sabemos que a palavra do Senhor é a presença de Deus, é a espada do Espírito na nossa vida. Uma vez que a Bíblia é lá aberta, Deus ele está falando para cada um aqui. E Deus sabe, eu não sei porque eu sou uma pessoa limitada, mas o nosso Deus é ilimitado. Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua causa, Ele sabe o teu problema, e somente Ele pode resolver esta causa que você tem. Amém, irmão? Evangelho de Jesus, capítulo 22, vai lá para o versículo 32. 22, capítulo 22, versículo 32. Só este versículo para nós estarmos meditando. Todos encontraram, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 32, vai nos dizer da seguinte maneira: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando converteres, confirma aos teus irmãos. Quero repetir esta frase que é o próprio Cristo falando para o seu discípulo. Quem era o seu discípulo? Diga: Pedro.
Quem é que estava falando? Diga, Jesus, dizendo para Pedro. O que é que Jesus falou para Pedro? Mas eu roguei por ti. Jesus fez o quê? Rogou por Pedro, para que a tua fé não venha a ser abalada, para que a tua fé não venha desfalecer. E tu, quando converteres, confirma esta palavra para os teus irmãos. Eu convido você a fechar os seus olhos nesta noite e orar comigo, mediante aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Pai amado, Pai querido, Deus de eternidade, Pai santo, Pai amado, obrigado, meu Senhor, por este momento. Obrigado pela tua palavra, meu Senhor. Fala segundo a tua vontade para os nossos corações nesta noite, porque eu sei, meu Pai, que o teu povo está aqui, meu Pai, não para aplaudir o homem. O teu povo não está aqui para ver o homem, mas o povo está aqui, meu Pai, para ouvir, meu Pai, a tua voz, para ver e sentir, meu Pai, a graça vinda, meu Pai, da tua parte. Então te peço, meu Senhor, vai, meu Pai, tocando em corações nesta noite, meu Pai. Traz, meu Pai, esta espada afiada de dois gumes, que possa penetrar, meu Pai, na junta, na medula, que possa penetrar, meu Pai, no coração, na mente, e que esta espada, meu Pai, a tua palavra venha, meu Pai, mudar a situação, mudar o quadro, mudar a vida. Oh, meu Senhor, toca nele e toca nela. Oh, meu Senhor, toca nele e toca nela. Oh, meu Senhor, derrama a tua graça, derrama o teu poder, meu Senhor. Oh, meu Senhor, meu Pai querido, abençoa o teu filho, meu Pai, nesta noite, que irá, meu Pai, estar trazendo algo da tua parte. Assim, meu Pai, eu reconheço que eu sou pó e que sou cinza, e o local mais alto que eu posso chegar, meu Senhor, é os teus pés. Então, nesta noite, meu Pai, usa-me como ferramenta das tuas mãos. Usa, meu Pai, como instrumento das tuas mãos, meu Pai. E tu a mim deixar do teu filho, meu Pai, que saia a tua espada afiada, meu Senhor, e que venha, meu Pai, cortar todo o mal, Senhor, nesta noite. Oh, meu Pai, que a tua palavra, meu Pai, venha, meu Pai, passar pelos ouvidos. A tua palavra, meu Pai, venha chegar no coração. A tua palavra, meu Pai, venha chegar na mente. A tua palavra, meu Pai, venha trazer mudança. Que venha trazer, meu Pai, mudança. Oh, Deus te abençoa, Senhor, neste momento. Oh, meu Pai, acampa os teus anjos. Oh, meu Pai, com a espada afiada. Oh, meu Pai, guerreando contra o mal. Nesta noite, meu Senhor, toda seta, meu Pai, que tem voado. Oh, meu Senhor, todo pensamento ao contrário. Oh, meu Pai, toda palavra maldita lançada, que não possa chegar, meu Pai, diante da teofonia de Deus. Não possa, meu Pai, chegar diante dos teus filhos. Oh, meu Pai, que esta seta, este pensamento, meu Pai, do inferno, venha, meu Pai, mas nesta noite, venha ser esmiuçado, venha ser estraçalhado, venha ser destruído, venha ser aniquilado. Este pensamento ao contrário, meu Senhor, venha, meu Pai, cair por terra. Oh, meu Senhor, reina, meu Pai, nesta casa, reina, meu Pai, na nossa vida. Oh, meu Pai, pois sei, meu Pai amado, que o Senhor está aqui nesta noite, maior, meu Pai, que está na nossa vida. O grandão da Galileia está aqui nesta noite. O grandão da Galileia está aqui nesta noite. Os seus ouvidos estão destampados para te ouvir. A mão do Senhor está estendida ao teu favor nesta noite. Abençoa, meu Pai, este momento. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos. E você que crê, dá um maior aleluia nesta noite. As palmas louvando ao nosso Deus. Amados irmãos, nós bem sabemos, já foi dito aqui há um tempo atrás, bem certo, no domingo, e foi falado que nós não vivemos apenas um mar de rosa. Nem tudo é maravilha. Vai ter o quê? Vai ter as dificuldades. As pessoas hoje estão iludidas em pensamentos onde a qual leva ela a pensarem que é só mil maravilhas, onde procura na internet pregadoras lançando palavra profética só de bênção, só de prosperidade. Nós vimos muitas igrejas que pregam prosperidade cheia, lotada, porque o seu pensamento não está voltado para Deus, mas os pensamentos estão voltados aos bens materiais. E olhe, meu amado irmão, que a sua fé não está firmada, pois precisamos entender que não é só mar de rosas. Nós vamos ver diante deste ensinamento um homem que teve um encontro com Deus, onde a qual
ele próprio sentiu na pele a graça de Deus. Ele viveu o milagre de Cristo na vida dele. Mas chegou um ponto na sua vida, na sua caminhada, que tudo aquilo que ele vivenciou de bom, agora estava se diminuindo, estava se acabando, estava declinando. Aquilo que ele sentia, aquele fervor, aquela glória, aquela presença, estava de dia após dia desfriando, estava acabando. E no final ele sente uma morte espiritual, ao ponto de recusar a palavra, recusar o verbo, recusar a presença de Deus. Nós conhecemos este homem, e não foi só um que começou bem, mas no decorrer da caminhada eles desistiram, alguns morreram, mas outros que reconheceram, eles novamente reativaram a presença de Deus na vida deles. E esta mensagem vai falar para aqueles que estão bem diante de Deus, mas tenha cuidado para não ir declinando para a morte. Vimos na Bíblia, e foi citado aqui nesta noite, falado, eu estava observando o vaso pregando, e eu guardando a mensagem. Quando nós estamos no culto, nós não podemos dizer, não podemos escolher, não, eu não vou assim, eu não vou querer, vou querer a mensagem do diácono Mateus. No Mateus eu não vou querer, vou querer só apenas do presbítero Carlos, não vou querer do presbítero, vou querer só do pastor. Se o pastor não vier, eu não vou receber, eu não vou querer, vou ficar aqui só para não fazer desfeitos, não vou só aqui para ocupar a cadeira. De maneira alguma, toda a vida, todas as vezes que a Bíblia for aberta, Deus está falando aos nossos corações, independentemente de quem for, seja quem for, mas se abrir a palavra, Deus irá falar. Então nós iríamos receber aquilo que Deus ele tem para dar. As pessoas muitas vezes saem do culto dizendo, mas o culto não fluiu, o culto eu não recebi nada, eu não entendi nada. Ei, meu amado irmão, Deus ele sempre está falando. Deus ele fala no louvor, porque a Bíblia diz que ele habita nos louvores. Deus ele fala no louvor, Deus fala na palavra, e aqueles que estão atentos, eles irão desfrutar do espiritual. Porque quando nós chegamos aqui nesta noite e dizemos, Senhor, eu vim para te adorar e para ouvir a tua voz, meu Senhor. E quando a pessoa se disponibiliza a aceitar a palavra, a mensagem, ela sai daqui diferente, ela sai daqui restaurada, ela sai daqui transformada, ela sai dizendo, que culto abençoado por Deus. E eu meditando no que o servo do Senhor estava falando, o rei Saul, ele começou bem, foi escolhido, foi ungido, mas ele não conseguiu manter a presença de Deus. Ele não conseguiu manter a chama acesa. O Senhor chamou a cada um aqui para fazer coisas diferentes, não iguais, mas o Senhor tem um chamado, aleluia. Primeiro é o chamado salvífico. O que é isso? É o chamado para a salvação que está para toda a humanidade, onde a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Diga nessa noite, para aquele que crê, e eu criei na palavra, você creu na palavra, Deus, então nós recebemos a salvação mediante Jesus Cristo. Nós recebemos a salvação mediante Jesus Cristo. Então nós fomos um chamado salvífico. Mas também tem um chamado específico, onde a qual o Senhor, ele faz de uma pessoa uma ferramenta. Ele faz
um diácono, ele faz um presbítero, ele faz um pastor, um missionário, o Senhor ele faz um levita. Assim nós cedemos para ele trabalhar na nossa vida. Então tem um chamado específico. Eu não sei se você já entendeu o teu chamado. Eu não sei se você só apenas é aquele povo que um dia vai morar no céu. Agora, que coisa boa, né? Só ficar ali na perseverança. A Bíblia diz: se perseverares até o fim será salvo. Ou você reconhecer que você tem um chamado diferente, aleluia. Um chamado é para louvar, um chamado é para pregar, um chamado é de ganhar almas lá fora. Eu acho que eu não entendo o meu chamado, mas se você tem um desejo de anunciar a palavra de Deus, o Senhor, aleluia, tem um chamado para você ser um missionário, para você ser um evangelista, porque você está transmitindo a palavra de Deus. Então todos nós temos esse chamado da salvação e um chamado específico. Então durante este período, que quando a partir do momento que nós confessamos o nome de Cristo, o Senhor nos chamou, a partir deste momento nós vamos estar andando no caminho. E este caminho nós já conhecemos. O caminho com Cristo não é fácil. O caminho com Cristo é apertado, o caminho é estreito, o caminho, mas é este caminho que leva à salvação. As pessoas hoje estão pregando só amor, só prosperidade. Então chega um ponto que surge o quê? As lutas, surge as adversidades da vida, e aquela pessoa não está preparada para suportar a luta que está vindo sobre ela. O que acontece? Ela para, ela retrocede, ela volta para o caminho onde ela veio. E a Bíblia diz que aquele que retrocede e volta não é digno de estar com ele. Meu Deus! Mas a mensagem nesta noite, é de nós conhecermos este esfriamento, onde muitos estão esfriando dentro da igreja. A mensagem nesta noite não é para aqueles que faltaram. Aí as pessoas dizem: essa mensagem é para fulano, essa mensagem é para ciclano. Mas ela de maneira alguma recebe esta mensagem porque o seu coração está endurecido, o seu coração está tampado e não consegue receber a mensagem de correção, a mensagem de transformação, a mensagem que trará renovo. Então a palavra de Deus ela é bem clara ao dizer que é preciso nós conhecermos que não é só o mar de rosa, não só amor, mas tem espinho também, tem dificuldade também. E para que nós possamos estar de pé quando o dia mal chegar, é preciso nós estarmos debaixo da graça, debaixo da vontade de Deus. E esta palavra do Senhor que tem nos sustentado. Então é neste momento aqui, na quarta-feira, que nós aprendemos a palavra. Este momento é de nós sentarmos mesmos. É momento de nós começar a entender a voz de Deus. Sendo que a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, ela traz o que? Mudança. Ela traz o que? Transformação. Ela traz o que? Libertação. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela transforma. Na sexta-feira, que é denominado culto de poder, ei, meu amado, só terá resultado sexta-feira se nós sentarmos para aprender. Quando nós sentamos para aprender e assimilar e entender a vontade de Deus, quando chega na sexta-feira, você é tomado no glória, você é tomado no aleluia, você levanta a mão e profetiza, e o milagre acontece porque você está cheio da palavra. Porque a palavra primeiro tem que trazer mudança para a minha vida, primeiramente tem que trazer mudança para a tua vida. A palavra de Deus, ela precisa primeiro ser transformada a minha vida. E quando eu recebo esta mensagem, quando eu recebo a palavra, eu sou mudado, eu sou transformado. Porque quando nós estamos aqui nesta terra, nós estamos sendo lapidados pelas mãos do Senhor, pela mão do oleiro. Nós estamos sendo construídos a cada minuto, a cada dia. Nós estamos sendo construídos, sendo lapidados. E quando chega na sexta-feira,
é onde nós sentimos a graça. Aí as pessoas só querem deixar para mim na sexta-feira, que já está dizendo, né, o culto de poder, culto de milagre. Ela veio o quê? Pensando no milagre, pensando ali na mudança, pensando ali na transformação, sendo que a palavra, ela é que traz esse resultado. A palavra, ela traz esta mudança na nossa vida. E eu quero dizer, meu amado irmão, quando nós obtemos esta palavra, nós passamos a pensar diferente. As nossas opiniões nós vamos deixar de lado, porque nós não vamos usar o nosso pensamento, a nossa vontade. Nós vamos fazer o que Deus manda, aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele manda. Então você vai ser mudado, eu vou ser transformado, porque eu estou recebendo esta palavra. E quando meu amado irmão chega na sexta-feira, eu vou ter poder para mim, eu vou ter poder para o meu irmão. Porque a nossa igreja é assim, é um ajudando o outro, é cada um ajudando o irmão. Por quê? Porque eu já tive fraco, eu já tinha deixado de pregar. Eu disse, eu não vou pregar mais, eu não quero mais pregar. Vinha para o culto e não sentia nada, ficava sentado aí apenas como uma estátua, sem receber nada. Meu coração estava endurecido, eu não queria mais. Mas chegou um momento que o Senhor falou comigo: ei, meu filho, ai, pandarava sobre canturávia. Eu sinto Deus falando comigo naquele dia, senti Deus falando comigo naquele dia. Ai, pandarava sobre, eu tenho um propósito para ti nesta terra, eu tenho um chamado para contigo nesta terra. Eu te chamei para você ser o meu instrumento na terra. Ei, meu amado irmão, eu comecei a entender, aleluia, a vontade de Deus. E o que foi que eu fiz? Eu deixei a indecisão, eu deixei de lado a minha opinião, disse, eu vou servir a Cristo, eu vou pregar a palavra de Deus. Mas eu disse no meu coração naquele tempo, mas eu não sei pregar, eu não sei pregar que nesses pregadores. Aí Deus fala comigo: eu te chamei para pregar da maneira que eu determinei. Então eu tenho este chamado. Eu, meu amado irmão, eu não me envergonho da maneira que eu prego. Eu louvo a Deus por esta maneira de pregar. Todos nós, eu comecei a entender que todos nós fomos chamados diferentes, mas com o objetivo principal de ganhar almas para Jesus. Então eu estava morto espiritual, eu estava na sarjeta, porque eu não queria mais. E quanto mais eu dizia, eu não quero, mais eu apanhava. Quanto mais eu me distanciava, mais eu sofria. Assim como Jonas. Jonas teve um chamado para anunciar a cidade de Nínive, pregar a palavra de Deus, porém ele recusou. Sendo que Deus mandou ele para o lado direito, ele disse, eu vou para lá, eu vou para o lado esquerdo. E quanto mais ele ia, mais o problema aumentava, ao ponto de ele ser engolido por uma baleia, pelo peixe grande. Então quando ele clama a Deus, o Senhor escuta, porque ele estava no sofrimento, ele estava na sarjeta, ele estava na sepultura, ele estava na morte. Mas quando ele abre a boca, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Pai amado. Quando ele diz, eu reconheço, quando ele bate no peito, eu reconheço que errei. Então Deus, ele faz sua viravolta, e aquilo que era improvável, aquilo que era impossível, agora se torna possível, porque ele pregou a palavra de Deus. E quando ele pregou, o que aconteceu? Todo aquele país, toda aquela nação se rendeu aos pés do Senhor. Então não pare, porque Deus quer te usar nesta terra da maneira que Ele se apraz, da maneira que Ele se agrada. Deus quer te usar na terra. Deus quer que você novamente pregue a palavra. Deus quer que novamente você, ai, mandarava sobre as. Deus novamente quer que você louve ao Senhor, enquanto você não tomar uma posição. Foi dito, né, que nós temos um chamado diferente. Aleluia. Enquanto você recusar aquilo que Deus ordenou, você só vai apanhar.
Enquanto você não vir para a posição, aleluia, de um escolhido, enquanto você não vir para a posição de um adorador, você vai continuar no erro do sofrimento, se lamentando, apontando para todos, para tudo, dizendo que não dá, que não foi. Sinto, meu amado irmão, que é uma decisão nossa. Eu digo, eu reconheço. Quando eu estava na sarjeta, quando eu estava na solidão, na tristeza, na sepultura, na morte, eu disse, eu reconheço, eu estou errado. Aí a palavra diz, lembra onde tu errou? Volta e comece dali em diante. Assim eu aceitei a palavra e eu estou pregando a palavra de Deus para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam. Então, vimos diante da palavra esse texto que vai falar de Pedro. Pedro foi um personagem bíblico escolhido para estar representando aqui eu e você. Pedro, meu amado irmão, ele teve um encontro com Cristo. Observe que quando ele tem um contato com Cristo, Deus chama ele, vem Pedro, que eu falei, ele tinha um pescador de homens, e ele é porque ele era um homem que não tinha letra, era um analfabeto, ele não sabia de nada, apenas sabia pescar, e pescava bem. E Deus olha, não para os defeitos, mas o Senhor, ele olha para as qualidades, e da maneira que ele agia, da forma dele, Deus queria trabalhar na vida dele. E você não vai pegar mais peixe, você vai ser pescador de homem. Então ele recebe esta palavra, ele começa a caminhar com Cristo durante um período não de um ano, mas de 3 anos ali com Cristo, aprendendo, vendo o milagre, sentindo e vendo a glória de Deus, ao ponto de desfrutar das maravilhas de Deus ao andar sobre as águas. Ele sentiu na pele, ele viu a glória de Deus, ele sentiu a presença. Então nós podemos imaginar que a chama estava acesa. A Bíblia não diz, mas eu acredito, olhando pelos olhos da fé, ele olhava para Cristo e se alegrava porque estava caminhando como Salvador. Estava sentindo a bela glória de Deus. O homem estava cheio da presença. A presença era Cristo. Então ele começou bem. Ele viu a glória de Deus, ele viu as maravilhas do Senhor. Mas chega um ponto que nem tudo é um mar de rosa. Note que quando Cristo estava andando, a multidão estava caminhando. E quando Cristo estava andando, ele estava curando a multidão. Era o cego enxergando, era o leproso sendo purificado, aquele que não escutava passava a escutar, o demoniado, aquele que chegava no processo, era liberto. Olha que maravilha que Deus fazia no meio do povo. Pedro viu, Pedro sentiu, que glória, aleluia. Chegou um ponto que quando Cristo começou a pregar, dando ali uma pregação mais dura, Pedro vai dizer, Pai, Senhor, o povo está indo embora, meu Pai, o povo está indo embora, Senhor. Aí Jesus quer ir com eles? De maneira alguma, Senhor, pois só o Senhor tem a palavra de salvação. Então, ele estava bem, ele estava protegido com o Senhor, mas chegou um ponto da perseguição, chegou um ponto do cumprimento da palavra, onde Cristo, ele seria preso, onde Cristo seria morto, onde Cristo seria sepultado, onde Cristo ao 3º dia ia ressuscitar. Então estava se cumprindo a palavra de Deus. E chegou este momento onde a qual chegou aquele soldado para prender Jesus, juntamente ali com os judeus, os fariseus, com tochas, com lanças, para prender Cristo. E naquele momento ali teve um impacto para Pedro, porque Pedro, ele não quis aceitar. Pedro arrasta a espada e corta a orelha de Malco, e Jesus disse para Pedro, calma, não é desta maneira, Pedro era diferenciado, era impossível. Pedro, ele não entendeu. Isso é um grande erro de muitos crentes na igreja, que não entende a vontade de Deus, o propósito de Deus. Quer fazer da maneira que acham bem, da maneira que acha que é certo, pois bem sabemos que nós não fazemos mais a nossa vontade, nós fazemos o que Cristo ordenou, e que Cristo ordena, nós estamos aqui obedecendo. Aí vai ter as falhas, vai
vai ter uns erros, vai cair, vai errar, vai, meu amado irmão, mas o Senhor, Ele tem derramado da sua graça, e é mesmo com o erro, o Senhor está restaurando o seu povo, restaurando a sua igreja, trazendo novamente a entender a palavra. Enquanto nós não entendemos esta palavra, nós iremos sofrer. Enquanto nós não entendemos esta palavra, nós vamos levantar a espada para ferir o irmão, porque a Bíblia, ela é bem clara ao dizer que a nossa luta não é contra a carne. E as pessoas estão pegando esta palavra, estão pegando a espada, tentando machucar o irmão ou a irmã, sendo que a nossa luta é com quem? Contra o nosso inimigo, porque ele vê o quê? Matar, roubar e destruir. Ele vê o quê? Diga, matar, roubar e destruir. O versículo acabou? Não. O versículo da continuidade. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O inimigo pode fazer tudo, porque até foi levantado para isso, determinado para isso, mas ele não pode tocar na nossa vida. Note que está entrando em concordância que o servo do Senhor pregou. Ai, leia, o diabo tocou em tudo na vida de Jó, foi menos na vida dele, aleluia, porque a nossa vida é preciosa, a nossa vida não pertence ao homem, a nossa vida não pertence ao diabo, a nossa vida pertence àquele que vive, àquele que reina, àquele que está nesta noite aqui presente. Pois bem, Deus, Ele me coloca, me dá um tema para estar falando para a igreja. E que tema é este? Eu vou compartilhar com os irmãos. Quando a chama, a presença, ela parece estar apagando, parece que ela está diminuindo, Deus, Cristo, Ele vem com restauração. Quando a gente pensa que está diminuindo, que está se apagando, a chama do Espírito, Deus chega com a solução e a restauração. E o que é isso? É a palavra. Você está aqui nesta noite, não porque você quer, mas porque o Espírito te trouxe para ouvir a palavra de Deus. O Senhor quer restaurar a tua vida, o Senhor quer trazer você de novo para a presença, o Senhor quer te usar nesta terra novamente como pregador da palavra, o Senhor quer te usar nesta terra, aleluia, como levita da palavra de Deus. E quando você abre a boca, a espada de Deus gume, a espada do Espírito será impactado, tocado, derramar a glória, as vidas que irão escutar a tua voz. Você quer nesta noite sentir esta graça? Você quer nesta noite voltar para a posição? O Senhor te chama para você batalhar. O Senhor te chama novamente para você ir para a guerra, para levantar a espada, para guerrear. Então não está acabado. Se você era um servo prudente, se você era um levita que louvava bem, você desanimou, você já pregou a palavra, você já anunciou, você já pregou para vidas, ainda não é o fim, porque Deus, Ele quer reativar, Ele quer reacender o fogo na tua vida. E Deus me traz a entender neste momento, meu amado irmão, que pode acontecer este esfriamento. Isso não é culpa de Deus de maneira alguma. O culpado somos nós mesmos. Mas quando nós entendemos isso, nós passamos a andar e a caminhar. Deus uma vez me deu uma mensagem, um entendimento de que quando nós estamos na igreja, nós estamos recebendo ali uma porcentagem de carga. O que é isso? O celular não precisa de carga, vai lá, está zero, ele vai para 1. Quando você coloca no carregador, ele vai para 2, vai para 3, até chegar a 100%.
E quando nós estamos vindo para a igreja, nós estamos recebendo esta porção diária, esta carga diária. E quando nós recebemos esta carga diária, vamos sair daqui cheio da presença, vai ter carga até em casa. Durante o dia, vai passar o dia. No próximo culto, nós vamos ter a força necessária para chegar na igreja e novamente receber esta porção. Mas quando falta um culto, falta outro culto, a gente vai esfriando. A carga que estava lá em 50 vai vir para 40, para 30, para 20, vai para 10. A luzinha no celular fica vermelha, atenção que vai se fechar. Aleluia, assim é nós. Quando nós não estamos buscando nem na igreja, nem em casa, a carga ela vai se acabar. Um ponto de acontecer o que? Diga, vai se fechar. Meu Deus, o celular, você ali entretendo o celular, mexendo, aí o celular se apaga. Eita, o celular descarregou. Você corre para a tomada e liga novamente. Então é assim, na vida do crente vai se apagar. Se a gente não manter, se a gente não cuidar, a chama ela vai se apagar. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, meu amado irmão, o esfriamento espiritual ele é real. Jesus ele já tinha alertado. Para quem? Para Pedro. Eu coloquei Pedro como um personagem para nós semelhar, apresentar a minha vida e a tua vida. Então Jesus ele já tinha alertado para Pedro. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Porque se multiplicou o pecado, o amor de muito está se esfriando. Você vê que o povo não está mais, não tendo mais sensibilidade do que está acontecendo. Olha na TV, morte, coisas horríveis, mas não está sentindo mais aquela sensibilidade do amor ao próximo. Deus já alertou há muito tempo atrás para a vida, para nossas vidas, para a vida de Pedro e para nossas vidas. Sendo que Pedro ele iria passar por um percurso, e já foi dito como ele foi chamado, ele recebeu, ele viu a glória, mas chegou ao ponto, que ele se esfriou. Sendo que o pecado, a iniquidade, o amor de muito está esfriando, a gente não pode generalizar de maneira alguma. Nós podemos ver que vai ter uma parte que vai se esfriar, mas vai ter uma parte que vai se manter de pé. E a Bíblia vai dizer em Isaías 40, versículo 31, vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Sendo que, meu amado irmão, sendo que o amor de muitos está esfriando, mas o Senhor está pronto para renovar as forças. E Pedro, meu amado, aconteceu com Pedro. Pedro, ele viveu este espiritual, ele viveu a glória de Deus na sua caminhada. Vimos, marquei aqui, Mateus capítulo 4, versículo 19. O Senhor chamando Pedro: vinde a mim, Pedro, que eu vos farei pescadores de homens. O chamado foi lançado para Pedro. Pedro, ele vê aquela pesca maravilhosa, onde ele passa a noite toda pescando, a noite pescando, mas não pega nada. Mas quando Jesus entra no barco, ele retorna para o mar alto. Ele pega tantos peixes, meu amado irmão, que o barco quase vira. Então, a partir do momento que Cristo entrou no barco e mudou a sua situação, ele se entregou. Quando ele se entregou, ele viu e sentiu a glória de Deus na vida dele. Assim, meu amado, somos nós, aleluia. A partir do momento que nós deixamos Cristo entrar na nossa vida e comandar e orientar, dizendo: é por ali, Pedro, é por ali, Pedro, vai, lança do lado, esse lado aqui, Pedro, lado direito, Pedro. E quando Pedro obedece, meu amado, bênçãos vêm sem medida para Pedro, para aqueles que estão ao seu redor, para a sua casa, para a sua família, para a sua vizinhança, para a sua rua, para a sua cidade. Tem mudança, tem glória, tem presença para aqueles que deixam Cristo entrar. Mas o que me chamou a atenção também, meu amado irmão, no decorrer da caminhada com Pedro com Cristo, é algo que me chamou a atenção na hora que eu estava meditando nesta palavra. Foi Mateus capítulo 8, versículo 14, onde Jesus vai até a casa de Pedro. E quando Pedro leva
Jesus para casa é uma intimidade grande. Jesus já entrou no barco, Jesus já entrou na vida de Pedro, Jesus já entra na casa de Pedro. Jesus, meu amado irmão, faz coisas extraordinárias. Pedro, ele sendo o quê? Testemunha ocular. Onde é que está escrito? Ele foi escrevendo. Ele era analfabeto, mas Deus deu entendimento e ele escreveu na segunda carta, primeiro capítulo, versículo 16, vai dizer: nós fomos testemunhas oculares da sua grandiosidade. Nós vimos a sua majestade, nós vimos o seu operar. Sendo que a primeira epístola, a primeira carta aos Pedros, teve ajuda, assim o estudioso fala, sendo que a segunda ele quis fazer sozinho, escrever. Mas isso não é o caso. O que me chama a atenção, meu amado irmão, que Cristo, ele foi o quê? Testemunha ocular. Aonde? Na pesca maravilhosa. Aonde? Ele levou Jesus para a sua própria casa, que a sogra de Pedro foi curada quando Jesus cura ela. Então ele foi testemunha ocular daquilo que Deus fez na vida de Pedro. Glória a Deus. Mas tudo bem até aí. Eu quero ver agora Satanás agora pedindo para se andar ou peneirar como trigo, pedindo a Jesus para testar Pedro. Deixa eu testar ele, assim como fez com Jó. Deixa eu pegar ele aí, ver se ele é o que ele está dizendo mesmo. Ele disse assim: eu vou até a morte com Cristo, com o Senhor. Ele abriu a boca e disse: eu vou até o final contigo, se possível eu vou morrer também. Aleluia. Quantas pessoas falam da boca para fora, meu amado irmão, dizendo assim: eu consigo, sendo que ele está colocando a sua própria força, sendo que ele está colocando a sua própria opinião. Ei, vai ser frustrado. Aquele que quer se levantar, fazer a sua vontade, será frustrado como Pedro foi frustrado. É diferente daqueles que: eu vou louvar para o Senhor e o Senhor vai abençoar. Eu vou pregar para Deus, então você é abençoado. Mas pessoas hoje não, hoje as pessoas querem aplauso, hoje as pessoas querem ser vistas, hoje em dia eles querem ser conclamado, quer que as pessoas batem palma para ele. Ele ali toca bem, ele se amostrando ali tocando, ele ali toca bem, ele ali prega bem, ele ali louva bem. Ei, meu amado, eu vou para a palavra que diz que aquele que quer esta glória desta terra, aquele que quer ser as povos da terra, vai ficar só aqui na terra, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai desfrutar daquilo que Deus tem preparado. Então não faça para o homem, faça para Deus. As pessoas têm que entender, nós temos que entender isso, que temos que fazer para Deus. Olha que no nosso ministério é um ministério abençoado, é um ministério que já vivenciou coisas grandes, que nós já vivemos vivenciamos coisas difíceis, onde agora, meu amado irmão, não me gloriando, mas para a glória de Deus. Eu sou um dos anciões, né, Diacono? Ancião da igreja desde o início. E não é assim, meu amado irmão. No início foi difícil, era duro, era árduo. Não tinha, pensa que tinha irmão para lavar, para fazer rodinho. Tem quantas irmãs? Umas 10, né? Ou mais, 5, 6, né? Não tinha ninguém para fazer o rodismo. Não tinha um obreiro para um ajudar o outro. Não tinha uma multidão de irmãos, um ajudando com o dízimo, uma oferta para pagar aqui um aluguel, para pagar aqui uma energia. Não, irmão, o negócio era estreito. Vinha recurso lá da igreja de Fortaleza para pagar aqui, porque era só 5 irmãos. 3 irmãozinhos. E nós pregando a palavra como se eu, agora do Senhor, pregando a palavra aqui, só 2 pessoas. Já vivenciei isso. Já cheguei aqui ao ponto, meu amado irmão, de chegar mais cedo para limpar a igreja. Ao ponto de abrir a igreja, não tinha o privilégio que nós temos hoje. Por isso que eu louvo a Deus, eu vejo que Deus tem abençoado o nosso ministério. Eu agradeço a Deus pela tua vida, de você estar aqui, para você estar contribuindo na limpeza, para você estar contribuindo nos louvores, para você estar contribuindo, tocando o instrumento, para você estar nos ajudando, os obreiros, diáconos. Então você é importante na obra. O Senhor te chamou, então exerça o seu chamado nesta terra, aleluia. Pois todos nós
temos dificuldade, todos nós temos os levantes, tem as tentações, tem, mas não podemos ficar parados. Se nós estamos fracos, mas Deus ele vai nos fortalecer. Nós não vamos ficar fracos. O Senhor está diante de nós falando que Ele está com a sua mão estendida para abençoar, para salvar, para libertar, para novamente você sentir esta graça. Os ouvidos seus estão atentos, não estão tampados, mas nesta noite os ouvidos estão atentos ao teu clamor, à tua súplica, à tua petição nesta noite. Aleluia! Foi difícil, foi. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Nós temos testemunhos para contar. Coisas grandes. Vamos estar aniversariando mais um ano para a glória do Senhor Jesus. E nós estamos nesta peleja. Porque no começo, até palavra de outro ministério, o povo dizia: vocês têm que ir embora. Palavra dizendo para entristecer nós que pregavam a palavra de Deus. Se fosse do homem já tinha parado. Mas Deus está no negócio, Deus está na direção, Deus está no comando, Deus Ele está nos direcionando, aleluia. E eu digo com toda certeza nesta noite, você que está aqui presente, o Senhor te ama, o Senhor te quer bem, o Senhor não quer você trancado no quarto, o Senhor não quer que você vista com opressão, porque isso é do diabo, aleluia. O Senhor quer que você seja livre deste mundo, aleluia. Satanás, ele pediu a Cristo, mas Cristo não deixou porque não era o momento. Uma coisa que eu tenho aprendido, que tudo que nós passamos não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Porque o que nós enfrentamos, você pode até dizer: mas você não conhece a minha luta. A minha luta é maior do que fulano desse crânio. O meu esposo não me ajuda na obra, o meu esposo não está aqui me ajudando. Os meus filhos estão indo no mundo. Os meus filhos não estão indo na igreja. A minha esposa não está aqui. Você pode dizer o que for, mas a luta que você está enfrentando, você é capaz de vencer. Como assim? A Bíblia diz que Deus não coloca um fardo maior que a gente não possa levar. Então o que eu estou vivenciando, eu vou conseguir. E se eu vencer esta luta, aleluia, esta peleja, esta batalha, o Senhor vai me coroar e dizer: aleluia, aleluia, Deus. O Senhor vai dizer: você venceu, então você vai ser coroado. Então esta prova que você está passando não é para a morte. Nesta noite eu já quero profetizar na tua vida que esta luta não é para a tua morte, mas é para que você venha testemunhar logo à frente, aleluia. No dia de amanhã você vai dizer: eu estava perdido, eu estava sem direção, eu estava na cova, eu estava na sepultura, mas o Senhor me tirou, o Senhor me ressuscitou, o Senhor me curou, o Senhor me transformou, e hoje eu sou, aleluia, aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu profetizo na tua vida que você pode voltar um dia e você vai voltar para a tua posição. A tua posição que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou, meu, mas não foi o homem, mas foi Deus que te chamou. Aleluia. Então Deus não deixou, Jesus não deixou o diabo se andar com Pedro. E chegou um ponto, meu amado irmão, que vai vir o quê? As lutas, as opressões para com Pedro. Por quê? Porque Cristo agora é preso. Quando Cristo é preso agora, ele é carregado. Lembra de Pedro quando disse: eu vou contigo até a morte. Pedro agora ele se esconde acompanhando de longe esta é uma morte de negar Cristo. Por quê? Porque Pedro ele nega Jesus. Tanto lá perto de uma fogueira, a mulher diz: tu é um deles. E ele disse: não sou. Vai mais para frente: tu é um deles. E ele disse: eu não sou. Terceira vez: você é um deles. Você fala como ele, você se veste como ele. Ele diz: eu juro que não sou e nem conheço. Ele morreu. Pedro agora, aquele que diz que ia até a morte, agora ele nega Cristo. Para muitos, o diabo colocou o ponto final. Pronto, acabou com a vida de Pedro. Mas Jesus é diferente. Jesus ele coloca uma reticência, aqueles 3 pontinhos, que é continuidade para a tua história, para a tua vida. Poderia ser o final de Pedro ali, final do Pedro,
Porém o Senhor, ele reata novamente com Pedro e faz uma nova aliança. João capítulo 21, Jesus chega ali na praia e tendo contato com o discípulo, ele vai chegar até Pedro: Pedro, tu me amas? E o Pedro vai dizer: eu te amo, Senhor. Isso por 3 vezes. O Senhor não estava humilhando Pedro, aleluia, mas estava ali derramando a glória sobre Pedro. E Pedro entendeu a vontade de Deus, e a partir daquele momento não postou. Quando Atos dos Apóstolos, ele foi revertido em poder. Dali em diante, Pedro agora é transformado. Pedro agora restituiu o fogo, agora reacendeu Deus na vida de Pedro. E Pedro agora começa a pregar a palavra de Deus, e 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. E logo depois mais 5.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Pedro agora é o pregoeiro da palavra com ousadia. Oh, glória a Deus! Pedro agora é diferenciado. Atos dos Apóstolos 3, 6. Depois que ele recebeu a glória de Deus, foi reacendido a chama na vida de Pedro. Pedro agora levanta a mão e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro agora, independentemente das lutas, das dificuldades, dos açoites, Atos capítulo 19 vai dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fica diante dos homens, diante da sociedade, dizendo: não faço mais a minha vontade. Importa agora fazer a obra de Deus. Até um ponto que Gálatas capítulo 2 versículo 9 vai dizer: Pedro agora é reconhecido como coluna da igreja. Gálatas capítulo 6 versículo 9: Pedro agora é coluna, é bem visto pelos discípulos e pelos irmãos que vê Pedro. Pedro agora é diferente. Pedro agora é transformado. Pedro agora não nega. Pedro agora morre, aleluia, sem negar a Cristo. Então, meu amado irmão, nós fomos chamados, fomos fortalecidos, podemos passar por lutas, podemos sim enfrentar as quedas, podemos enfrentar as calúnias, podemos enfrentar as más palavras lançadas, as palavras malditas lançadas, podemos enfrentar o esfriamento, mas Deus, Ele está aqui para restaurar a dor, a vida. O Espírito, Ele reacende a tua vida novamente. Deus nunca, Ele vai desistir de você. Ele quer esta chama reacesa novamente na tua vida. Mesmo que você caiu, mas o Senhor tem o poder de te levantar. Mesmo que você esteja frio, mas o Senhor, Ele quer te aquietar nesta noite através do seu Espírito. O Senhor quer te abraçar nesta noite. Mesmo que você se acovardou, mesmo que você se escondeu, mas nesta noite é noite de reconciliação. Hoje é noite de você tomar uma atitude e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu quero te servir novamente. E quando você disser isso, bater no peito, o Senhor, Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. O Senhor quer tratar primeiramente da tua vida. O Senhor quer cuidar primeiramente da tua vida. O Senhor quer curar as feridas. E quando o Senhor curar as feridas, o Senhor vai te levar ali, além de curar. O Senhor quer te usar nesta terra. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1 versículo 6: aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia da sua volta. Então, meu amado irmão, aquele que começou a obra na tua vida, Ele é o mesmo fiel para terminar na tua vida. E eu finalizo com este versículo para a nossa meditação, para nós sairmos daqui meditando nesta palavra ainda mais, reforçando a tua fé. Salmos de número 37, versículo 24: ainda que caias, não ficarás prostrado, pois a minha mão vai te sustentar, a minha mão vai te levantar. Mesmo você ter caído,
mesmo que você esteja esquecido, mesmo que você esteja na sepultura, a mão de Deus, Salmo 37, versículo 24, a minha mão te sustentará, a minha mão te erguerá, a mão de Deus está sobre a tua vida aqui nesta noite. A mão de Deus está aqui nesta noite. Se você crê nesta noite, fica de pé. Em nome de Jesus, a mão de Deus está aqui para te levantar. A mão de Deus está aqui para te erguer. A mão de Deus está aqui para te ajudar. Não é o homem, não é o presbítero Carlos, não é o pastor, não é o diácono, não é o obreiro, mas é Deus. Deus, Jesus Cristo. Eu posso contemplar. Eu tenho esta mania, meu amado irmão, de fechar os olhos e começar a ver. Aleluia. Eu posso contemplar que nesta noite a mão de Deus sendo estendida para esta casa. A mão de Deus estendida para você nesta noite. A mão de Deus. Ele quer te levantar. Aleluia. A mão de Deus. A mão de Deus. Tu és fiel, Senhor. Em todo o tempo, meu Pai, tu és fiel. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Feche os teus olhos. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, a bondade de Deus. Declare nessa noite esse fiel. Me conforta, sei que és meu Pai, e amigo és, cantarei a bondade de Deus, és fiel.